Hoje o nosso encontro é com Miguel Fonseca, executivo da Toyota, uma das maiores montadoras do mundo. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Ele nasceu em Portugal e rodou o mundo à frente das operações da Toyota. Passou por Espanha, Reino Unido, Bélgica e países asiáticos. Hoje, ele comanda os negócios da montadora na América Latina e Caribe. Vamos conversar agora com o executivo da montadora, Miguel Fonseca. Boa noite, Miguel. Boa noite. Um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos conversar um pouquinho sobre esse mercado que está tão, assim, aceleradamente em transformação. Você poderia explicar um pouquinho para a gente qual é o futuro? Qual é o destino do automóvel? Boa noite. De facto, a Toyota ela já definiu que deixou de ser uma empresa montadora de veículos para ser uma empresa de mobilidade. Isso ela já definiu uma definição? Já definiu. Da cúpula? O nosso CEO, aqui o Toyota, ele já se posicionou dessa forma em 2017, portanto, já há 2 anos atrás. Então, a companhia ela está numa fase de transição de ser apenas uma montadora para ser participante no mercado global de mobilidade. Porque no futuro, os veículos não serão veículos em propriedade por parte dos nossos clientes. Os nossos clientes serão usuários de veículos e terão acesso aos veículos das mais diversas formas, normalmente suportados por tecnologia e de forma integrada com os modais de transporte que vão complementar suas necessidades de mobilidade. Então, a Toyota está atenta a isso. Eu penso que todas as montadoras estão caminhando nessa direção. Algumas mais rápido que outras. No nosso caso, nós estamos investindo, de facto, em tecnologia, inteligência artificial, em conectividade, que são complementos importantes para a nossa atividade no setor da mobilidade. Criamos 2 empresas recentemente nos Estados Unidos, a Toyota Research Institute, que tem como principal atividade o desenvolvimento de inteligência artificial, robótica e automação aplicada aos veículos automóveis, com vista a promover a possibilidade de que os veículos sejam autónomos no futuro e que possam... Nossa, autônomos, né? É. Quanto tempo vai levar isso? A Toyota tem alguma previsão? Em quanto tempo esse mundo vai se transformar? Do ponto de vista de tecnologia, poderia ser hoje mesmo, porque a tecnologia ela já está perfeitamente desenvolvida. Do ponto de vista de adequação dessa tecnologia às condições de circulação, aos aspectos de regulamentação e até de aceitação por parte da sociedade da tecnologia, isso vai demorar um pouco mais. Talvez uma transição de 5 a 10 anos até que a gente comece a ver uma aplicação de veículos autónomos mais presente nas nossas vidas. 5 a 10 anos? Sim, por aí. E o motorista, acostumado a guiar, será que ele entra num carro sem motorista? Como é que faz para ter coragem de fazer isso? Por isso essa colocação de que, de facto, a sociedade ela precisa se adequar à tecnologia também, não é? São processos de adequação normais, não é? Mas nós temos muitos exemplos na nossa sociedade onde novas tecnologias foram adotadas, algumas mais rápidas, outras menos rápidas, mas nós pensamos que, de facto, o carro autónomo irá demorar o seu tempo até romper essas barreiras, mas, enfim, do ponto de vista tecnológico, não existe barreira. Não existe mais barreira? Não existe barreira. Nossa, Miguel, e se um carro bater no outro, a culpa é de quem? Aí está. Eu dou um exemplo para você. A estatística diz que os acidentes podem reduzir em cerca de 3.000% com a aplicação de tecnologia autónoma. 3.000%? 3.000%. O que não quer dizer que não existam acidentes. E precisa existir uma legislação nova, a nível global, para acomodar essas situações que ela ainda não existe, não é? Vocês estão lançando um modelo híbrido, né? Que vai ser o primeiro no mundo nesse sentido. Explica um pouquinho para a gente. Nós temos o prazer tivemos a oportunidade de desenvolver tecnologia nova aplicada aqui especificamente no Brasil, porque o Brasil é uma economia bem dinâmica,
que tem as suas especificidades, não é? Inclusive no setor fora do setor automóvel, como por exemplo a produção do etanol, que é uma produção importante para a economia brasileira, extremamente importante também para o estado de São Paulo. Então a Toyota analisou a oportunidade de eletrificar o etanol. Eletrificar o etanol? Então... Ai, não, traduz isso. Então, o nosso carro híbrido Flex, que nós lançaremos no final desse ano, fizemos um anúncio... Aqui no Brasil? No Brasil. Ou no mundo inteiro? No Brasil. Tá. Inicialmente no Brasil. Nós fizemos esse anúncio recentemente com o governador do estado, João Dória, e de facto celebramos o facto de termos podido criar as condições para trazer a tecnologia para o Brasil. É a primeira vez no mundo que essa tecnologia vai ser aplicada. O motor de combustão interna utilizando um biocombustível como o etanol, que é um biocombustível que absorve o CO2 na produção. Portanto, as emissões que são produzidas no escapamento do carro, elas são absorvidas na produção do etanol e no cultivo do etanol. E o veículo híbrido Flex, ele irá utilizar esse combustível, que é um combustível mais amigo do meio ambiente e, ao mesmo tempo, com uma grande eficiência de utilização no carro pela eletrificação. Portanto, o carro híbrido ele tem um motor interno com etanol e um motor elétrico com uma potência considerável que complementa o motor de combustão interna. Qual a vantagem disso para o motorista, para o dono do carro? O prazer de condução, o silêncio a bordo, porque o carro, 60% do tempo, em regime urbano, na cidade, na metrópole, ele funciona elétrico. Elétrico. Então, mas o carro decide se ele vai ser elétrico? O carro decide. Ele sozinho? Sozinho. Então, na hora que acaba a bateria, ele passa para o combustível? A bateria não acaba nunca porque ele se auto-recarrega. Você não tem que ligar ele na tomada. Não precisa? Não precisa. Então, isso é o legal do carro, não é? Ele se auto-recarrega, ele permite uma grande eficiência na utilização do combustível. Tipicamente, há uma poupança de 40% a 60% do combustível utilizado. Ou seja, ele tem uma autonomia muito superior, tem um silêncio de funcionamento que contribui ao bem-estar a bordo do veículo. E tem gente até que, quando utiliza um veículo híbrido, enfim, como é o caso, as pessoas comentam que redescobrem a cidade, não é? Porque quando você vai com stress dirigindo um carro convencional, com o ruído, o entorno, você não repara nem no entorno à sua volta, não é? O veículo híbrido até facilita a maior vivência da urbe, da cidade, por parte dos ocupantes do carro. Esse carro vai ser mais caro, mais barato? Ele vai custar a mesma coisa que um não híbrido? Ele vai custar o mesmo que outros carros híbridos. Ele não vai ser mais caro do que um carro híbrido convencional. Aliás, isso é um tema importante porque, claro que para que esse carro tenha êxito, ele precisa não ser agravado do ponto de vista de fiscalidade, de imposto, em relação a outros carros no mercado que têm emissões semelhantes, não é? Isso é um trabalho que foi facilitado pelo Rota 2030. Aliás, o Rota 2030 ele possibilitou esse investimento porque colocou metas de emissões e estabeleceu obrigações por parte dos fabricantes que, para serem atingidas, precisam de determinadas tecnologias. O Rota 2030 é um programa do governo de apoio ao setor automobilístico, é isso, né? De apoio e que define o caminho a seguir. É muito importante para a nossa indústria a previsibilidade da regulamentação. 2030, porque vale até 2030, é isso? Vale até 2030, tem várias fases, mas nos dá previsibilidade. Os investimentos em tecnologia, eles precisam de tempo para amortizar. Tá. Sobretudo quando tem a escala da tecnologia que é aplicada nos veículos automóveis. Se nós tivermos decisões do governo, se tivéssemos decisões do governo a curto prazo, seria muito difícil, se não impossível, para a indústria acompanhar essas metas que fossem estabelecidas. No resto do mundo, tradicionalmente, há uma previsibilidade de 5 a 8 anos que o Rota 2030 também nos entregou, e isso é muito importante para que a Toyota tenha podido fazer investimentos em relação ao futuro. Por que a indústria automobilística ela sempre precisa de apoio do governo em alguma fase, né? Desde que eu
me conheço como jornalista, eu tenho acompanhado esses apoios. Aí me apareceu uma ideia, é porque o governo, na realidade, é sócio de vocês, né, pela quantidade de impostos que cobra? Veja, essa é uma questão muito prevalente aqui no Brasil. E tem a questão do preço do carro no Brasil ser... Pagam o quê? 50% de imposto? O problema é esse. O imposto no Brasil é altíssimo. E é um imposto que se acumula nas várias fases da produção, desde os sistemistas que produzem componentes até à cadeia logística. Tudo tem um imposto que se vai acumulando e quando chega no consumidor, a acumulação de impostos é enorme. Enorme quanto? Entre 50% a 80%, depende do veículo em causa. Não é? Então, Miguel, não existe aí uma incoerência? O governo, numa ponta, cobra um imposto altíssimo, né? E na outra ponta, ele tem que apoiar a indústria. Ele acaba tendo que apoiar a indústria. Se ele diminuísse o imposto, né, e tirasse esse apoio à indústria, não estava na mesma? Teoricamente, sim. Agora, a gente tem que colocar isso no contexto global da indústria automóvel. O governo, recentemente, indicou que pretende que o mercado brasileiro se abra ao mercado global, que possa competir com o mercado global. Essa é uma direção bem-vinda, é uma boa direção. A Toyota ela aplaude sempre a livre concorrência. Não é? A livre concorrência é muito importante para que as indústrias se desenvolvam. Mas, num contexto global, a gente precisa que a produção local no Brasil ela concorra a nível de custo, produtividade e tecnologia, muito importante, são 3 dimensões, com aquilo que está disponível no resto do mundo. Se o Brasil tem impostos específicos, se tem problemas de infraestrutura que complicam a competitividade, e se tem um entorno, uma legislação a nível da tributação que é extremamente complexa, que é outra direção que esse governo está pretendendo seguir, nesse caso que a Toyota também entende que é positivo explorar. De facto, esse tipo de reformas eles são fundamentais para que o Brasil possa competir de igual para igual com o resto do mundo e assim se tornar num país competitivo para a nossa indústria. Olha, eu concordo com você, mas até hoje eu já perguntei para vários governantes, ministros, técnicos que passaram pelo governo, eu não consigo entender essa matemática, né? Tira daqui e tira dali, poderia ser um mercado mais liberal, mas vou me interromper só um minutinho. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Miguel Fonseca. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista de Miguel Fonseca, executivo da Toyota. Miguel, estamos conversando no bloco anterior sobre essa dualidade, né? O governo cobra um imposto altíssimo numa ponta e depois acaba fazendo um plano Rota 2030 na outra ponta. Um compensa o outro ou não? Assim, financeiramente. Queria que você explicasse. Não. Objetivamente não compensa e penso que também não é o objetivo do Rota 2030 fazer nenhum tipo de compensação desse género, não é? Essa é uma questão que teria que ser abordada de outra forma, através de uma simplificação. Então, para que serve o Rota 2030? Serve para determinar as metas, obrigações que os intervenientes no setor automóvel têm que respeitar e têm que obedecer. A nível de segurança veicular, ele define quantos seguros vão ser os veículos daqui a 7, 8 anos. Ele é um regime convergente com os regimes similares aplicados na Europa e nos Estados Unidos, nesse sentido. Qual é a redução das emissões que a indústria tem que se comprometer nas emissões para a atmosfera, não é? Não só, sobretudo na utilização dos veículos, emissões de escapamento. E também tenta promover a modernização da tecnologia aplicada no Brasil. Mas para aí existe incentivo? Não, aí existem, mas são incentivos que são, eu diria, não quero minimizar a relevância dessas ações, porque elas são muito relevantes, mas são incentivos relativamente inexpressivos quando comparados com a carga tributária que incide no setor.
em geral, e noutros setores da economia brasileira. Então, o nosso setor ele não pode ser egoísta e querer se separar nessa problemática do setor enfim, da discussão em geral no Brasil. Miguel, me diz uma coisa em relação à Toyota. A Toyota, ela, no Japão, ela vive num ambiente muito regulado e preciso, né? O Japão é famoso por isso. Inovação, tecnologia, precisão, funcionamento, respeito de prazos, tudo. Aqui, como você acha que o Brasil está se aproximando mais a essa maneira de gerenciamento? A Toyota aqui no Brasil, ela, nesses últimos 60 anos, ela foi se adequando ao trabalho local, a como trabalhar localmente e conseguir os mesmos resultados que nós conseguimos em qualquer lado do mundo, inclusive no Japão. Nossas fábricas, elas têm a mesma qualidade ou superior à média das fábricas da Toyota no mundo, inclusive das fábricas japonesas. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Nossa. É. Quantos funcionários vocês têm? 7 mil. 7 mil? 7 mil. Em quantas unidades? Temos 4 unidades. 4 unidades. Quatro Quanto a Toyota tem do mercado? Temos 10% do 10%? mercado. É. Mas voltando à questão Dos 7 mil funcionários? Dos 7 mil e antes disso, de se os métodos e o rigor que existe no Japão ele é transponível aqui para o Brasil. No que diz respeito ao nosso funcionamento interno, sem problema, 100% de transposição. Tá. E nossos colaboradores brasileiros, como os europeus e os americanos, eles se adequam perfeitamente a essa transposição. Outra coisa é a complexidade regulatória do país e a complexidade tributária. Aí sim, o Brasil beneficiaria muito, enormemente, de se houvesse uma simplificação de tudo o que é tributo e de tudo o que é regulamentação. Porque isso ajudaria as empresas a serem mais ágeis, a terem menos pessoal dedicado à burocracia, o que é um custo importante. O custo de produzir um carro no Brasil é 20% superior ao custo de produzir um carro no México, por exemplo. Um estudo... É 20% superior o custo de produção? O custo de produção, antes dos tributos. E por que a Toyota continua apostando no Brasil e não no México? É localização? Porque temos um compromisso com o mercado local, claro, mas precisamos resolver essa questão. Esse custo tem a ver com esses aspectos de burocracia, de falta de infraestrutura, etc., que estão resolvidos. Aliás, a Anfávia publicou recentemente um estudo interessante sobre isso, que eu, enfim, até recomendo uma leitura atenta desse estudo, que é muito interessante, não é? Que explora esses fatores de competitividade que não têm a ver com a eficiência das montadoras. Tem a ver com o sistema. Tem a ver com o sistema que está à volta, o ecossistema à volta do processo da fabricação. Ecossistema empresarial, né? Inclusivamente logístico, laboral, etc. Tudo isso tem umas implicações que acabam sobrecarregando o custo da produção. Mesmo que a produtividade seja 1 para 1, o custo ele é 20% superior por causa desses fatores externos. Então, nós acreditamos que esse caminho é um caminho que tem que ser percorrido, que vai ser percorrido, naturalmente, e nós queremos ser parte da solução do problema como uma montadora que tem 60 anos no Brasil, que tem contribuído para a economia brasileira de forma significativa e queremos ser parte dessa solução que hoje em dia é um problema. Não é? Miguel, você rodou o mundo, né? Você conheceu várias partes, vários sistemas. O que o Brasil tem de melhor na comparação desses lugares pelos quais você passou e o que ele tem ainda deficiente? É uma pergunta ótima, essa pergunta, não é? Muito boa. Eu acho que aquilo que eu encontrei aqui, estou no Brasil há 3 anos e meio, eu encontrei, sobretudo, uma equipe super comprometida. Os nossos colaboradores aqui no Brasil, eles são apaixonados por o que eles fazem. Eles vivem o dia a dia com uma intensidade invulgar, eles se dedicam ao trabalho de corpo e alma e têm uma criatividade e um engajamento que são excepcionais na minha perspectiva e superiores àquilo que eu encontrei noutras áreas superiores. Sim. Nesse aspecto é um aspecto muito positivo. As pessoas se entregam de corpo e alma. Você tem a média de um funcionário, quanto tempo ele fica na Toyota, assim, trabalhando? Porque eu lembro uma vez, eu visitei a Toyota no Japão. E eu lembro que a média era assim,
era o primeiro e último emprego da maior parte das pessoas lá dentro. Era uma coisa quase que vitalícia. Eu não tenho esse número em relação ao Brasil, não tenho, infelizmente, não tenho número para comentar, mas a longevidade das carreiras ela é muito extensa. E eu não creio que seja diferente no Brasil em relação às outras operações da Toyota no mundo. Não é? De facto, nós temos um slogan que é Customer for Life. Não é? Nós, quando conquistamos um cliente, queremos que o cliente fique connosco para toda a vida. Isso só é possível se nossos funcionários também acreditarem nisso e ficarem também. Acho que se contagia, não é? Se tivermos pessoas engajadas que acreditam no que fazem e que estão dedicadas àquilo que fazem, o produto dessa atividade ele vai de facto cativar nossos clientes e permitir que o nosso negócio tenha êxito. Então, o nosso êxito começa por nossas pessoas. Enfim, é nisso que nós acreditamos. Vou te interromper mais uma vez aqui. E no próximo bloco tem mais conversa com o Miguel Fonseca. Voltamos com Miguel Fonseca, da Toyota. O que você está achando das políticas econômicas praticadas pelo governo Bolsonaro? Você aprova, desaprova? Estamos no caminho certo? A Toyota ela sempre trabalhou, como eu comentei antes, de forma aberta e no seio da ANFAV e das instituições que para isso existem, com os diversos governos de uma forma positiva, não é? Porque as instituições são eleitas pelo povo e nós, naturalmente, trabalhamos com as instituições sempre de uma forma muito positiva. As políticas... Vocês estão animados? Vão investimentos novos? Nós estamos fazendo investimentos, nunca deixamos de realizar, continuamos fazendo investimentos. Em qualquer período, bom ou ruim, sempre, vocês mantêm? Nunca deixamos de fazer investimentos que a gente acredita no Brasil. A Toyota acredita no Brasil, a Toyota acredita no potencial da economia brasileira e não faz investimentos de curto prazo, sempre faz investimentos de longo prazo. Em relação às políticas, nós, como eu já comentei antes, são importantes as questões de reforma da Previdência, que eu não mencionei antes, mas de facto é importante para estabilizar a questão da dívida brasileira e criar uma situação de previsibilidade para os investidores em relação à estabilidade da economia brasileira no futuro. A questão da tributação também é importante, a agenda da tributação, a agenda de desburocratização do país também é importante e a agenda da simplificação trabalhista, não só trabalhista, mas fiscal, como eu já falei antes, essas agendas elas são importantes. Não é? Aquilo que me estava faltando era a questão da abertura do mercado à livre concorrência, que são agendas que têm sido comentadas e promovidas pelo governo atual e também por alguns governos anteriores, não é? Algumas delas. Essas agendas elas são todas elas fundamentais para que o Brasil seja um mercado mais competitivo. Naturalmente que a Toyota confia nas instituições nesse sentido. A agenda de abertura de mercado. Eu estou há 20 anos cobrindo economia aqui e já vi todo tipo de coisa. Fecha o mercado, abre o mercado, pode importar, não pode importar, taxa a importação, não taxa a importação. Em que estágio nós estamos hoje? A questão da abertura do mercado a médio e longo prazo, ela é positiva. Mas precisamos que a produção local se prepare para ser competitiva com a produção no resto do mundo. Não podemos abrir o mercado sem criar condições de competitividade. Então, essas agendas... Essa é uma promessa do ministro Paulo Guedes, que ele não vai fazer isso, que ele não vai abrir o mercado sem que as empresas tenham tempo para se preparar. Então, isso é muito bem-vindo, essa direção é muito bem-vinda e a adequação das condições de competitividade ela tem que ser enfrentada com determinação. Porque se isso não for realizado, correríamos o risco de ter uma erosão do tecido industrial brasileiro. Agora, como já houve, né? Sim, já houve no passado de alguma forma e nesse momento isso é uma agenda importante e que tem que ser por isso mesmo levada em paralelo, não é? A questão da abertura do mercado e a questão da competitividade e dos fatores de competitividade que têm que ser atacados, sobretudo da questão da fiscalidade, da tributação, a simplificação da tributação e a desburocratização do sistema. São fatores naturalmente importantes para que o Brasil possa progredir e que
empresas como a nossa ganhem ainda mais confiança no investimento aqui no tecido industrial brasileiro. Eu estou lendo aqui, vocês fizeram uma fundação aqui no Brasil, né? Explica um pouquinho, como é que é essa Fundação Toyota? A Fundação Toyota é uma expressão da nossa preocupação com a sociedade à nossa volta, não é? E qual a preocupação? É meio ambiente? São pessoas? Qual é o foco da Fundação? O enfoque é muito... é meio ambiente. Mas ambiente? Mas tem uma componente de pessoas, porque não pode haver um meio ambiente preservado sem que as pessoas preservem o meio ambiente. Não é só a sociedade, não é só a empresa. Tá. Então nós temos um programa, por exemplo, o programa Ambientação, consiste na educação de jovens nas escolas sobre questões de economia de água e de energia. E a Toyota, tal como tem programas de economia de água e energia nas nossas fábricas, nós todos os anos reduzimos o consumo de água e de energia por carro produzido. Desde quando? Desde que existimos no Brasil. 60 anos vocês fazem isso? Sim, sim. E o programa Ambientação, ele tem 8 anos. Mas ele consiste na educação de jovens em escolas em moldes semelhantes aos moldes que nós aplicamos internamente na Toyota. E isso tem que, enfim, já formamos 400 mil jovens brasileiros. Nossa, mas na prática, como é que isso é instituído? Vocês fazem um acordo com a escola? Como que funciona? Fazemos acordos com escolas, nós treinamos professores nas escolas para que eles possam comunicar esse tipo de atividade e criamos kits nesse sentido de formação. O resultado é que as escolas onde nós implementamos esse treinamento, elas reduziram o consumo de água e de energia de forma significativa. Então, elas ficam mais competitivas e com menor custo de operação, podem melhorar a qualidade do ensino noutras áreas. Não é? E tem mais alguma outra ação da Fundação? Temos, por exemplo, a arara azul, que era um animal em extinção no Mato Grosso do Sul. Depois desses 20 anos de colaboração... Essa arara azul é a criação ali no Pantanal, No Pantanal. Ali perto da Caimã? Então eu conheci o projeto. Você foi lá? Sim. O projeto é muito bonito, a Neva Guedes e a sua equipa elas fazem um trabalho fantástico desde há 20 anos para cá. A Toyota apoiou esse projeto durante 20 anos, se interessou. Não é apenas um apoio económico da Fundação, é um apoio em que as nossas pessoas se envolvem com a Neva e a sua equipe. Há muita confiança aí, muito trabalho de equipe. É lindo. E hoje em dia, todas as casinhas que vocês fizeram em cima das árvores para elas poderem reproduzir. E hoje em dia, uma espécie em extinção, hoje tem 5 mil ararinhas, não é, voando pelos céus do Pantanal. Nossa, tem mais algum projeto desse tipo? Tem a Costa dos Corais, o manati, que também estava em extinção. O manati já não reproduzia de forma natural nos rios do Nordeste. Nós conseguimos, colaborando com ONGs locais, nos últimos 6 anos, nós conseguimos que o manati já se reproduza. Nós, as ONGs locais, conseguiram, com o nosso apoio. Enfim, o trabalho é deles. Engraçado. Não é? Como é que a Toyota resolveu apoiar esses projetos específicos? Como é que vocês fazem a triagem desses projetos? O processo de decisão é um pouco orientado, primeiro, à questão meioambiental, não é? Porque a Toyota é parte de No Japão, ela faz esse tipo de trabalho também no mundo inteiro? No mundo inteiro, há várias manifestações desse género, enfim, da Toyota. Ou trabalhamos na questão do meio ambiente ou trabalhamos na questão da segurança de pedestres e de segurança veicular. São duas dimensões. Aqui no Brasil, a gente optou por trabalhar na questão da contribuição para a recuperação da fauna e flora brasileira. Não é? Essa fundação, ela é um braço da fundação japonesa ou ela em cada local vocês fazem uma fundação autônoma? É autônoma. Ela é autônoma, né? Existe uma fundação Toyota global, mas essa está orientada à mobilidade, que é a Toyota Mobility Foundation. Tá. A Toyota Mobility Foundation, ela tem também um projeto no Brasil de mobilidade em curso, que complementa nossas atividades de mobilidade no Brasil atualmente. Mas a Fundação Toyota do Brasil, ela é uma fundação independente dessa Fundação Toyota Mobility Foundation e não se dedica exclusivamente a temas de mobilidade. Vocês têm um percentual do faturamento que vocês dedicam
a fundação? Como que funciona isso? Olha, isso não temos uma percentagem definida. Não tem definida, né? Nós temos, enfim, gerimos a fundação se gera, tem os seus diretores específicos, ela se gera de forma sustentável e define os seus investimentos conforme a sua capacidade de angariação de recursos. Então é independente da nossa atividade, não é? E ela é autossustentável. E agora estou lembrando uma coisa do começo do programa. Vocês estão fazendo esse investimento no modelo híbrido, né? Duas coisas. Quanto vocês apostam, quanto vocês estão investindo nesse projeto? E se vai ser para todos os carros da Toyota aqui? Muito obrigado. Vou ter que terminar assim, porque, olha, já estão me chamando a atenção ali. Não, o nosso investimento especificamente nesse modelo é de cerca de 1 bilhão. 1 bilhão? 1 bilhão de reais, especificamente nessa... Quantos anos? Temos 3 anos de desenvolvimento e a fábrica... 350 por ano, 330? Sim, enfim, a distribuição não é linear, ela foi mais concentrada nesses últimos tempos, né? Nos últimos tempos, porque tivemos que adequar a planta para fazer a montagem desses componentes híbridos elétricos que representam um esforço adicional. E vale para todos os modelos da Toyota? Não, vai ser especificamente nesse momento na produção local para esse modelo, no final desse ano. Qual modelo? É o Corolla. O Corolla? O novo Corolla, que vai ser lançado no final do ano de 2019 aqui no Brasil. No mês que vem nós vamos lançar outro híbrido que é importado, que é o RAV4 híbrido, que não é flex, é um modelo de híbrido que funciona com etanol só até 30% de conteúdo na gasolina. E com elétrico também não? Elétrico também, que é o novo RAV4, que vai ser lançado em breve. E temos o prazer de ter decidido que a primeira marca que vai ser 100% híbrida no Brasil é a marca Lexus, que é a marca de luxo do grupo Toyota. Nós iremos completar as motorizações híbridas da marca Lexus, que será exclusivamente híbrida até outubro desse ano. Miguel, vou ter que terminar aqui. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Ter você aqui conosco. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!